Como superar o medo e atuar com segurança e tranquilidade em todo tipo de audiência judicial. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à segunda aula da Semana da Audiência Sem Medo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série de vídeos onde eu estou te mostrando como eliminar da sua vida profissional o medo, a insegurança na hora de participar desse ato tão importante que é a audiência judicial. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao evento onde eu estou te mostrando que é possível sim, mesmo que você não tenha experiência prática, é possível que você participe de qualquer tipo de audiência com segurança, com tranquilidade. O evento onde eu estou te mostrando e vou te mostrar como você faz para ter as suas prerrogativas de advogado, de advogada, respeitadas na sala de audiência, nesse ato tão importante. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse evento, onde você vai aprender e vai estudar comigo inúmeras situações inesperadas da sala de audiência, para que você sempre saiba como agir, o que fazer na hora que essas situações acontecerem com você, porque mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao evento onde eu estou te mostrando como produzir a prova na sala de audiência da melhor maneira possível, de forma a beneficiar o seu cliente, a não deixar ele desprotegido. Enfim, eu quero te dar as boas-vindas à nossa segunda aula desse evento onde nós estamos estudando tudo sobre a prática da sala de audiência, para que você saia daqui com muita segurança, com muita tranquilidade, especialmente no novo formato das audiências, as audiências híbridas. Eu sei que muita gente está chegando aqui nessa aula e falando assim, mas professor, isso daí parece muito bom para ser verdade, eu não tenho experiência prática, como é que eu vou conseguir tudo isso? Eu acabei de passar na prova da OAB, eu não fiz estágio durante a faculdade, eu estou fazendo uma transição de carreira, eu era bancário, eu era militar, dona de casa, como que eu vou ter essa segurança que o senhor tanto fala? Como é que eu vou conseguir tudo isso? Bom, para isso eu tenho te mostrado histórias inspiradoras de advogados e advogadas que possuíam os mesmos problemas que você. Você está vendo todas as aulas, depoimentos de alunos que estavam na situação que hoje você está, mas que conseguiram dar a volta por cima, estudando, adquirindo para eles a experiência prática que eu tenho transmitido. Bom, você vai ver histórias como a da Luciana Abreu. Ela tinha tanto medo de fazer audiência, mas tanto medo, que no começo da carreira ela decidiu que ela jamais ia fazer audiência, que ela ia sempre delegar para outro advogado, para outra advogada, realizar esse ato para ela. Mas você vai ver que a Luciana, ela não se sentia completa agindo dessa maneira. E por isso ela resolveu buscar ajuda para solucionar essa dificuldade. E foi através do treinamento Expert em Audiências, que você vai conhecer aqui, que ela deu a volta por cima e hoje ela se sente uma advogada completa, ela participa de todas as audiências e o melhor, com tranquilidade, com segurança. Olha, ao final dessas aulas, você vai ver essa transformação acontecendo na sua vida, pode ter certeza, tá bom? Vamos lá, como que tudo está funcionando nesse nosso evento, nessa nossa semana, como que tudo vai funcionar hoje nas nossas próximas aulas? Como você sabe, são 4 aulas. A primeira foi no dia de ontem, hoje nós estamos na segunda aula. Isso significa que a gente ainda tem amanhã e depois de amanhã. São 4 aulas, todos os dias às 20 horas. Então você tem que se programar, fazer o compromisso com a sua família, para que você fique aí com tranquilidade, podendo assistir, podendo beber esse conhecimento, que com toda certeza vai fazer grande diferença na sua vida. Então, para a sua vida essa semana, nesses 4 dias. Coloca isso como prioridade. Mas, se por acaso acontecer alguma coisa muito grave, um compromisso que não dá para você adiar, pelo menos na aula de número 4, você precisa estar presente. A nossa aula de quinta-feira é a aula que eu reputo como a mais importante de todas. Não que as outras não sejam importantes, mas se você tiver algum problema, assiste a aula 4, porque lá eu vou te dar o conteúdo mais importante do treinamento. Lá você vai ter uma oportunidade que nunca antes existiu e muito provavelmente nunca mais vai existir. Na aula de número 4 também, nós vamos fazer um grande
sorteio de um Pix de R$5.000, vai direitinho para sua conta. E também na aula de número 4 eu vou te entregar o material escrito mais importante desse evento. Aliás, todas as aulas nós temos materiais escritos. Para você poder receber, é só você entrar nos nossos grupos de WhatsApp. Zé, eu acho que eu já estou no grupo, eu não sei. Está na dúvida? O link do grupo vai ficar na descrição do vídeo e você também tem o QR Code aí na tela para que você possa escanear e entrar no grupo de WhatsApp. Na nossa aula de número 4, eu vou te entregar um guia prático, um roteiro prático para você consultar sempre que você tiver uma audiência para fazer. Então, você não pode perder a aula de número 4, porque esse material só vai ser entregue para quem tiver ao vivo, tá bom? Esse roteiro, eu gosto de dizer, poderia ser um livro e um livro caro, mas eu entendi que entregar esse roteiro na mão dos meus alunos surte um efeito melhor, eles aproveitam melhor, eles consomem, eles vão com mais tranquilidade para a sala de audiência. Bom, esse material da aula 4 só vai ser entregue para quem tiver ao vivo, por isso que eu tenho dito, não falta a aula de número 4 de maneira nenhuma, tá bom? E lembra do sorteio, olha que legal, você ganha conhecimento, você ganha experiência na sala de audiência e ainda pode faturar um Pix de R$5.000. Fala aí no chat, quem é que vai ganhar esse Pix? Quero ver, escreve eu aí, porque se você é capaz de mentalizar, se você é capaz de acreditar, você já deu o primeiro passo para poder ganhar. Vamos ver que eu quero ver esse chat bombar aí, quem que vai ganhar na aula 4 esse Pix de R$5.000. Mas olha, repito, só para quem estiver ao vivo, por isso que eu tenho dito, para a sua vida, beleza? Bom, meus queridos, na primeira aula eu disse isso, mas eu vou repetir. Eu tenho como propósito da minha vida compartilhar o conhecimento. Tudo aquilo que eu já aprendi, tudo aquilo que eu já errei, tudo aquilo que eu já acertei, hoje eu tenho como propósito transferir para as outras pessoas. No caso aqui, eu quero transferir para você a experiência que eu adquiri na sala de audiência. Os erros que eu já cometi, os acertos que eu também já acertei, as pedras que já me fizeram tropeçar, os buracos em que eu caí, tudo isso faz parte da minha experiência que eu quero transferir, porque esse é o meu propósito de vida. Eu entendi também que quanto mais eu compartilho o conhecimento, mais a vida me brinda com novos conhecimentos, com novas oportunidades, com tudo de bom. E agora eu quero pedir para que você me ajude a ampliar esse meu propósito, para que eu possa atingir mais e mais pessoas. Agora é a hora, antes da gente mergulhar no nosso conteúdo, de você deixar o seu like aí, colocar o dedinho aí no joinha e também de compartilhar essa aula. Todas as aulas eu peço para que você compartilhe, para que a gente possa beneficiar outras pessoas. Imagina que você pode salvar um colega de errar na sala de audiência, de prejudicar um cliente, de prejudicar a própria imagem profissional, de prejudicar toda a carreira. Eu não quero que isso aconteça com ninguém, mas eu não consigo atingir todas as pessoas. Então, eu quero pedir para você olhar agora, bem embaixo do vídeo, você tem aí uma setinha do YouTube. Às vezes essa setinha não está aparecendo, é só você fechar o chat que ela vai aparecer. Se você apertar o dedo nessa setinha, vai aparecer o símbolo do WhatsApp. Se você apertar ali, você consegue compartilhar com os grupos de WhatsApp de advogados que você participa. Certamente você está em um grupo aí da sua cidade, da sua região, da própria OAB. Compartilha lá agora. Volta aqui e escreve no chat, eu compartilhei, para eu poder te agradecer. Pode ter certeza que se você fizer o bem, muitas pessoas vão se beneficiar. Se você espalhar também essa aula, eu também vou ser um dos beneficiados. Isso faz com que o professor queira cada vez mais produzir conteúdo e espalhar o conhecimento, tá bom? Aliás, se você me ajudar a compartilhar e a gente bater a nossa meta de comparecimento, hoje eu vou estabelecer uma meta de comparecimento que eu tenho certeza que nós vamos bater. Hoje nós precisamos colocar ao vivo nessa aula pelo menos 3.500 pessoas. Essa é a nossa meta, que eu tenho certeza que com o seu compartilhamento a gente vai conseguir. Eu não quero nem saber quantas pessoas tem na sala, porque eu sei que nós vamos conseguir. Hoje você vai ver que eu vou te apresentar uma tabela que eu tenho chamado de tabela mágica. Depois que você preenche essa tabela, no final sai tudo o que você tem que falar e fazer na audiência. Eu vou te ensinar a usar essa tabela, mas eu só vou te entregar o PDF dessa tabela se a gente bater a nossa meta de comparecimento. Anota aí, 3.500 pessoas ao vivo na aula de hoje, beleza? Meus queridos, eu te mostrei na nossa primeira aula aquilo que eu chamo de escada da jornada da confiança. O conhecimento, ele é feito como uma escada.
Devagarzinho, quanto mais você se dedica, mais você vai subindo. E lá em cima, lá no topo, vai estar a confiança total. Agora, eu quero que a nossa equipe coloque aí na tela essa escada que eu tenho chamado de jornada da confiança. Quando você consome meu conteúdo nas redes sociais e me vê ensinando sobre a prática da sala de audiência, bom, você já subiu o primeiro degrau, você já está ganhando um pouquinho de confiança. Quando você participa do projeto Audiências Online, assistindo audiências reais, de graça, sem precisar investir nada, você já está subindo mais um degrau, você já está ficando mais confiante. Você que está aqui, que vai passar as 4 noites comigo nessa semana da audiência sem medo, você já subiu mais um degrau nessa escada. Por quê? Porque você está se dedicando ao estudo e está caminhando, está avançando. Eu vou te dar a oportunidade de continuar subindo esses degraus comigo. Por isso que eu tenho dito, fica comigo, esteja comigo na aula 4, porque vai haver uma grande oportunidade. Dá para você perceber que esse nosso treinamento, essas 4 aulas, é como se fosse um verdadeiro curso, uma verdadeira imersão que poderia ser cobrado. Mas por que eu experimentei, por que eu decidi compartilhar isso gratuitamente? Olha, porque eu vou ser sincero, eu já recebi tanta experiência, tanto conhecimento de forma gratuita de outras pessoas, que eu entendi que chegou a hora de eu também fazer isso. E eu sei que é assim que eu consigo medir o seu nível de interesse. Se você não é capaz de estar comigo por 4 aulas, não adianta eu te oferecer nenhum treinamento mais prolongado, porque você não vai fazer por merecer. Por outro lado, tem pessoas que agarram essa oportunidade, assistem essas 4 aulas e já saem aplicando, assim como tem aquelas que vão querer mais, que vão querer continuar estudando, e isso eu vou proporcionar para você, tá bom? Vamos lá, na nossa aula de número 1, eu te contei que, infelizmente, ao longo da minha vida, eu trabalhei como juiz de direito por mais de 21 anos, eu já vi centenas de advogados penarem por causa do medo na sala de audiência. Eu te mostrei que esse medo de fazer audiência por parte dos advogados geralmente tem raiz em uma dessas causas. Lembra que eu perguntei e fiz você responder qual era a causa, qual era a raiz do seu medo? Geralmente o medo vem, professor, eu não fiz estágio, eu não tenho experiência, por isso o meu medo. Professor, eu não me sinto tecnicamente preparada, tenho medo de errar, de perder um prazo. Professor, eu tenho medo de ser pego de surpresa por uma situação inesperada, eu tenho medo de ser pego de surpresa pela reação de uma pessoa na sala de audiência. Bom, para essas pessoas, participar de uma audiência, eu tenho dito, é como entrar em um quarto escuro. Quando você vai entrar em um quarto escuro, a reação natural é ter medo. Você não sabe o que pode acontecer e a gente tem o nosso instinto de sobrevivência. A gente fica com medo de ser atacado, de cair em um buraco, de ser surpreendido por algo. E olha, foi exatamente pensando em ajudar essas pessoas que eu acabei desenvolvendo um método que foi compilado, que foi construído com base em 21 anos de magistratura, fazendo audiências todas as semanas, vendo tudo que você pode imaginar que já aconteceu. E foi aí que eu criei, o método das 5 luzes, que tem por objetivo te ajudar a sair dessa escuridão, a iluminar o seu caminho, a fazer com que a audiência seja um ato tranquilo, mais um ato do processo. Eu tenho feito e vou fazer ao longo dessas aulas é te mostrar quais são essas luzes, como que você acende cada uma delas na prática. Aliás, vamos relembrar muito rapidamente quais são essas 5 luzes. A primeira luz, eu te recomendo a conhecer o procedimento da audiência. Você precisa saber o procedimento para que você possa se sentir tecnicamente preparado, tecnicamente preparada. O que deixa o advogado com medo? Perder prazo, deixar de fazer uma alegação importante, não fazer tecnicamente uma boa alegação final oral, deixar de analisar ou de requerer uma prova importante na sala de audiência. Tudo isso decorre da falta de preparação técnica, de não conhecer o procedimento. E olha, como eu disse na aula passada, a confusão sobre procedimento é uma das maiores causas de erro. Lembra que eu te falei que nós temos no nosso ordenamento jurídico mais de 31 tipos de audiência, e isso contando só a justiça comum e juizado especial, tá? Se a gente for contar os outros ramos, nós vamos ter muito mais. Na aula passada, eu te mostrei como não confundir esses procedimentos. Por quê? Porque se você não confunde,
o medo vai embora. Você já não tem mais receio, mais medo de errar tecnicamente, tá bom? A segunda luz, qual foi a segunda luz que eu te apresentei? Conhecer os detalhes fáticos importantes do processo. O que deixa um advogado com medo? Ai, professor, eu tenho uma audiência, mas eu não sei que perguntas que eu faço. Eu não sei se eu devo levar testemunha ou não. Eu não sei o que eu faço se o juiz indeferir as minhas perguntas, se o advogado da outra parte ficar pedindo um indeferimento. Professor, eu não sei como impugnar as perguntas do meu adversário. Bom, eu vou te mostrar na aula de hoje o que você tem que perguntar para as testemunhas, como produzir essa prova oral, como nunca ter uma pergunta indeferida. Eu vou superar com você essa dificuldade da sala de audiência. Nós vamos acender essa segunda luz. E como eu te disse, se a gente bater a nossa meta de comparecimento, 3.500 pessoas aqui ao vivo, você vai receber uma tabela, que eu chamo de tabela mágica, para você usar em todas as suas próximas audiências, beleza? Terceira luz. Na terceira luz, que vai iluminar esse quarto escuro, eu te falo sobre a importância de você conhecer as pessoas que vão participar do ato. O que faz com que um advogado fique com medo? Ser desrespeitado. Você chegar na audiência, ser desrespeitado pelo juiz, pelo promotor, pelo advogado da parte contrária. Você chegar na audiência e uma testemunha mentir, o seu cliente mentir. Então, o comportamento das pessoas que vão participar do ato é muito importante. Nessa terceira luz, você precisa conhecer esse perfil comportamental de cada um. Mas eu vou te deixar preparado para enfrentar profissionais muito mais experientes, sem que eles percebam a sua pouca experiência. Existe técnica para isso e você vai aprender comigo. Eu vou te mostrar como que você faz para demonstrar total confiança para o seu cliente, que está lá no ato, analisando se ele fez uma boa escolha ou não ao te contratar. Eu vou te ensinar também como descobrir e mostrar para o juiz quando uma testemunha está mentindo. Essa é a nossa terceira luz. E na quarta luz, para relembrar muito rapidamente, você tem que estar preparado, tem que estar preparada para situações inesperadas que acontecem na sala de audiência. Bom, na aula de número 3, nós vamos falar só sobre isso, só sobre situações inesperadas. Vou elencar várias delas. Por quê? O que deixa o advogado com medo? Não saber como agir ou como reagir quando acontece uma situação que ele não estava esperando, que ele não estava prevendo. Imagina, passar vergonha na frente do cliente, travar na frente do juiz, virar o próximo meme por não saber como agir. Nessa quarta luz, você vai pegar a minha experiência prática. Eu vou trazer para você retrato dos acontecimentos mais inesperados que eu já vi na sala de audiência e também que já aconteceram com os meus alunos. Para quê? Para que você saiba como agir, para que você saiba como agir antes de acontecer com você. O resultado vai ser um advogado, uma advogada muito mais confiante, muito mais empoderado, porque você não vai temer nenhum tipo de erro. A quinta luz que você precisa acender para iluminar, para sair dessa escuridão que talvez hoje você vive, é treinar sistematicamente. Eu falei para você que o marceneiro só fica bom na martelada quanto mais martelada ele dá. Você também vai ficar cada vez melhor na audiência quanto mais audiência você fizer ou assistir. E eu te disse, tenha humildade, fale com os colegas mais experientes, vai participar de audiências com ele. Ai, Zé, eu não tenho tempo, eu não consigo sair de casa, eu não posso perder tempo no fórum. Também te dei a solução, lembra? Projeto Audiências Online. Só você digitar aí no Google, vai aparecer agora na sua tela o projeto que eu criei, o Projeto Audiências Online. Você entra e assiste dezenas de audiências reais, civil, criminal, trabalhista, júri popular. É só entrar e assistir. Você vai pegando para você a experiência prática das outras pessoas. Aliás, na nossa aula passada, eu te dei uma listinha com 10 audiências para você assistir. E aí, já assistiu? Quem começou a assistir? Escreve no chat aí, escreve eu aí no chat, para que eu possa ver quem que começou, quem que saiu da inércia e está realmente acendendo essa quinta luz. Meus queridos, na aula de hoje, nós vamos trabalhar a fundo a segunda luz.
Eu quero que até o final desse evento você esteja não mais num quarto escuro, talvez num quarto muito iluminado ou num quarto onde você já consegue se achar, onde a audiência já não é mais aquele bicho de 7 cabeças. Algumas pessoas vão sair daqui com esse quarto absurdamente iluminado, porque vão entender toda a lógica. Outras, talvez, vão necessitar de mais um acompanhamento, de mais estudos, e eu vou oferecer essa oportunidade para aqueles que quiserem. Por enquanto, vai pegando todo o conteúdo, tá bom? O que eu vou te ensinar agora já ajudou mais de 11 mil alunos que eu tenho matriculado no meu treinamento Expert em Audiência. Para ser mais exato, se eu não estou enganado, são 11.054 alunos. E eu vou te ensinar, de uma vez por todas, hoje, o que você tem que fazer na prática para conhecer todos os detalhes fáticos e importantes do processo. Com o conhecimento da aula de hoje, você vai saber exatamente quais perguntas eu sempre devo fazer para testemunha em qualquer tipo de ação. Como nunca ter uma pergunta indeferida pelo juiz? Como impugnar as perguntas do meu adversário? Como que eu sustento para o juiz que aquela pergunta que eu quero fazer está correta, que ele não pode indeferir? Enfim, meus queridos alunos, vocês vão ficar completamente seguros e confiantes, sabendo exatamente como produzir a prova oral na audiência, um ato absurdamente importante. Me diz aí, você já está preparado? Você já está preparada? Você vai ver que tudo começa pela identificação daquilo que a lei chama de pontos controvertidos. Quando você identifica com clareza lá no seu processo todos os pontos controvertidos, você tem total controle sobre as provas que devem ser produzidas e também sobre quem deve produzir essa prova. E repito, isso vale para audiência civil, para criminal, para trabalhista, para audiência eleitoral, para o juizado especial, enfim, para qualquer tipo de ação. O que eu estou te ensinando e vou te ensinar em todos esses dias vale para qualquer tipo de ação, tá bom? Eu vou te mostrar agora na prática como que você identifica os pontos controvertidos de qualquer demanda. E a partir daí, você vai se preparar para atuar corretamente na audiência. Nunca mais vai ter medo de deixar de produzir uma prova importante. Agora, só para lembrar, se você quiser a tabela mágica que eu vou usar agora com você, ajuda a bater a nossa meta de comparecimento, que são 3.500 pessoas ao vivo. É só compartilhar que eu tenho certeza que nós vamos bater, beleza? Agora, vem aqui comigo, vamos lá para o meu computador, porque eu vou mergulhar em um mapa mental e na tabela que eu quero te ensinar. Vem aqui. Deixa eu só tirar o microfone do meu bolso aqui para evitar de eu sentar em cima dele. E no final das contas, vai dar tudo certo. Temile, na medida que eu for pedindo, você vai espelhando o meu mapa, tá? Quando eu pedir para você voltar à tela, você pode voltar à tela, porque daí eu quero fazer um tete-a-tete mais com eles. Por enquanto, pode deixar a câmera. Por quê, meus queridos? Agora, nós vamos imergir aqui. Agora é a hora de você desligar todas as distrações. Se você perder aqui o fio da meada, talvez você não vai mais acompanhar a aula. Então, modo aula total, foco total, porque agora eu vou te ensinar algo que eu tenho certeza que você nunca viu na sua vida, tá? Por quê? Porque isso aqui é a prática. Eu peguei como que eu sempre fiz, como é que eu sempre vi em todos os processos uma audiência ser bem resolvida e eu vou mostrar para você agora, tá bom? Primeira coisa, pode espelhar a minha tela, por favor, aí, Temile, para a gente poder falar um pouco mais sério. Tudo começa, como eu disse, pelo estabelecimento, pela descoberta dos pontos controvertidos de uma causa. Mas o que é uma controvérsia, já que eu estou falando de pontos controvertidos? Controvérsia é sinônimo de disputa, de discussão, de contestação. Exemplo, o Zé fala assim: a água do mar é azul. Aí o João ouve e fala: não, a água do mar é verde. Veja, existe uma controvérsia sobre um fato. Qual que é a cor da água do mar? É verde ou é azul?
Isso é um fato controvertido. A cor do mar. O Zé fala que é azul e o João diz que é verde. Isso é uma controvérsia e esse é o primeiro ponto que nós precisamos superar. Tudo bem? Entendeu o que é uma controvérsia? Se você entendeu o que é uma controvérsia, nós precisamos pautar aqui a primeira diferença importante feita pelo legislador. Pode haver, no seu processo, uma controvérsia sobre um fato, mas também pode haver uma controvérsia sobre um direito. São dois tipos de controvérsia. Então, a primeira coisa importante que você vai fazer no seu processo é entender quais são as questões de fato controvertida e também se existem questões de direito controvertida. Deixa eu dar exemplo aqui que fica mais fácil. Um exemplo de uma questão de fato controvertida. Lá na petição inicial, o autor afirma que o acidente aconteceu porque o réu passou pelo cruzamento quando o sinal estava vermelho. Já na contestação, o réu fala assim: nada disso. Quando eu passei pelo sinal, a cor estava verde para mim, estava vermelho para o autor. Pronto, eis uma questão de fato controvertida e relevante para o julgamento da lide. O sinal estava verde ou estava vermelho quando o réu passou pelo cruzamento? Entende? A cor do sinal, passar pelo sinal, era um fato. E existe sobre esse fato uma controvérsia. Mas você precisa entender que também existem questões de direito que são controvertidas. Vamos ver aqui um exemplo. Lá na petição inicial, o autor afirma que em razão desse acidente causado pelo réu, ele teve um prejuízo de R$10.000. Aí, ao final, ele pede que o réu seja condenado a ressarcir esse prejuízo com juros e com correção monetária, dizendo que devem incidir desde a data do acidente. Ele fala assim: de acordo com a lei, juros e correção monetária nesses 10 mil devem ser aplicados desde a data do acidente, lá atrás. Na contestação, além de negar ter dado causa ao acidente, o réu alega que, olha, caso eu seja condenado, os juros e a correção monetária devem incidir a contar da citação e não lá de trás, da data do acidente. Veja, meus queridos, nós temos aqui uma questão de direito controvertida e que é relevante para o julgamento do processo. Caso o réu seja condenado, os juros devem incidir desde a data do acidente ou desde a data da citação. Deu para entender que isso aqui é uma questão jurídica. O magistrado, para decidir, ele vai olhar para a lei, ele vai olhar para a jurisprudência. Já as questões de fato, para poder decidir, o magistrado vai olhar para as provas do processo, para os depoimentos das testemunhas, para os vídeos, para as imagens. Entendeu essa primeira diferenciação? Questões de fato controvertidas e questões de direito controvertida. O CPC, ele usa essa nomenclatura aqui, ó. Ele fala de questões de fato relevantes para o julgamento e ele fala de questões de direito relevantes para o julgamento. Pronto. Superamos mais um ponto. Sabemos o que é uma controvérsia fática e agora sabemos diferenciar controvérsia fática de controvérsia sobre o direito. Sabendo isso, a gente pode avançar. O Código de Processo Civil, ele estabelece a obrigação do juiz fixar os pontos controvertidos. Lá no artigo 357, ele fala assim: não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, deverá o juiz, em decisão de discernimento e organização do processo, repare no verbo, deverá o juiz. 2. Delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de provas admitidos. 4. Delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito. Veja, é obrigação do juiz estabelecer quais são os fatos controvertidos do processo. Mas vem cá, você acha que isso acontece na prática? Infelizmente, não acontece na maioria dos casos, não em todos.
Há magistrados que sim, que fazem uma decisão de saneamento e estabelecem ponto por ponto controvertido. Eu mesmo tinha cuidado de fazer isso. Sabe por quê? Porque facilitava para mim na audiência. Mas pode ser que no seu caso não aconteça. A decisão de saneamento do juiz não passe por isso e o juiz já marque a audiência de instrução. Por isso que você sempre vai adotar a postura que eu vou te ensinar agora. Seja o juiz fixando o ponto controvertido ou não, você sempre vai adotar a postura que eu vou te ensinar agora. E aí, eu já te adianto, faz o que eu estou te dizendo e veja a transformação dos seus resultados, a clareza de atuação que você vai passar a ter. Beleza? Vamos lá, de olho aqui na minha tela, porque é muito importante. Bom, vamos imaginar então que já existe uma petição inicial e vai ser apresentada uma contestação. Aqui eu estou posicionando que você é o advogado da parte autora, mas ao longo da minha explicação você vai entender que também dá para você aplicar a mesma coisa sendo advogado da parte requerida. Aqui, assim que for apresentada a contestação, você vai ter 3 tarefas para cumprir. Primeira delas, você vai criar um arquivo de texto no seu computador e vai dividir a primeira página em 3 colunas. Na coluna do lado esquerdo, você vai escrever lá em cima, fatos alegados na inicial. Na coluna do meio, você vai escrever lá em cima, fatos controvertidos na contestação. Na coluna do lado direito, você vai escrever lá em cima, fatos novos alegados na contestação. Seu documento vai ficar assim, exatamente como esse aqui. É a página 1, fatos alegados na inicial, fatos controvertidos na contestação e fatos novos alegados na contestação. Beleza? Fez isso, vai para o próximo passo. Próximo passo. Assim que você fizer isso, você vai ler novamente a sua petição inicial e vai inserir lá no documento que você criou, lá na coluna do lado esquerdo, todos os fatos que foram alegados na petição inicial. Exemplo, fato de número 1. O acidente aconteceu porque o réu passou no cruzamento com o sinal vermelho. Tá? E aí você anota o número da página do processo em que está essa afirmação. Tá? Isso está lá na folha 2, a petição inicial. Continua lendo a petição inicial e você vai encontrar o segundo fato. O réu aparentava sinais de embriaguez no momento do acidente. Isso é um fato. Né? Anota do lado desse segundo fato o número da página da petição em que essa informação se encontra. Beleza? E continua lendo a petição inicial e você vai encontrar o terceiro fato. Dentro do carro do réu foram encontradas 3 garrafas de cerveja. Ó, isso é um fato. Escreve, tá? E anota o número da página do processo em que essa informação se encontra. Continuando, você vai achar o fato de número 4. Veja, tudo isso é uma petição inicial fictícia, mas é o que você vai fazer na sua petição inicial ou na petição inicial que o seu adversário apresentou. Fato de número 4. Em razão do acidente, o autor ficou 30 dias sem poder usar o seu carro e teve gastos com o Uber. Anota o número da página do processo em que está essa afirmação. Veja, nesse momento, nessa leitura inicial, você não precisa se preocupar em anotar as questões de direito que são relevantes para o julgamento. Não, você só vai anotar isso que eu acabei de te dizer. Bom, e aí? E depois, o que você vai fazer? Bom, antes disso, você vai lá na sua tabela, vai lá para a segunda página e vai anotar fato por fato. Fato 1, fato 2, fato 3, fato 4. Veja, às vezes a petição inicial tem 5, 6 laudas. Você já resumiu aqui em 4 linhas os fatos importantes do processo. Agora, você vai lá para a contestação e vai ver o que o réu fala sobre cada um desses fatos, procurando descobrir se todos eles são controvertidos ou não. Esse é o papel. Você vai ler novamente a petição inicial, como eu disse,
vai inserir tudo que está lá dentro, e aí você vai partir para o passo de número 3. Depois de ter anotado tudo lá no documento, sobre a petição inicial, você vai analisar detalhadamente a contestação. Por quê? Porque aqui você vai fazer algumas coisas. No primeiro momento, você vai procurar na contestação o que o réu fala sobre cada um dos fatos que você anotou. Se ele não falar nada, você vai escrever na tabela que o fato é incontroverso, ou seja, o réu não falou nada sobre ele. Mas se ele falar alguma coisa sobre o fato, você vai anotar o que foi dito. Vamos para o nosso exemplo. Fato de número 1. Quando o réu passou pelo cruzamento, o sinal estava verde e não vermelho. Opa, já apareceu uma contradição. E você vai escrever lá na nossa peça. Esse fato de número 1 está controvertido. O autor fala uma coisa, o réu fala outra. Vamos ver o fato de número 2? No dia do acidente, o réu não havia ingerido bebida alcoólica, razão pela qual não apresentava sinais de embriaguez. Opa, mais uma contradição. O autor disse na inicial que o réu aparentava estar embriagado. Mais um fato colidente, controvertido. Você vai anotar no seu documento e vai escrever o número da página do processo em que isso estava. Fato de número 3. Fato de número 3, o réu simplesmente fala, olha, não há provas sobre isso no processo. Qual que era o fato de número 3 alegado lá na inicial? Que dentro do carro do réu foram encontradas 3 garrafas de cerveja. E o réu vem na contestação e fala, ó, não há provas sobre isso. Atenção, meus queridos, a impugnação, ainda que genérica, torna o fato controvertido, tá? Se ele simplesmente falou, esse fato não está provado, significa que ele está negando o fato, então é um fato controvertido. E sobre o fato de número 4, ele não falou nada. Lembra? O autor disse que por conta do acidente, ele ficou 30 dias sem poder usar o carro e teve gastos com Uber. Na contestação, o réu não falou nada, ou seja, os fatos se tornaram incontroversos quanto a esse ponto. E aí, o seu documento agora já está assim. Você anotou os fatos, o fato 1 da inicial e o fato 1 da contestação, mesma coisa para o fato 2, mesma coisa para o fato 3, e aqui no fato 4, ele não falou nada sobre isso. Vê como que é simples? Lê a inicial e anota, lê a contestação e anota. E depois, no segundo momento, você vai pintar de vermelho todos os fatos que foram controvertidos e de verde todos os fatos incontroversos. Sua planilha vai ficar assim. Olha que linda, já está pintadinho. Em vermelho você sabe, opa, fatos 1, 2, 3 controvertidos. Fato 4, incontroverso. Pintou? Vai para o próximo passo. Agora, nesse terceiro momento, você vai ler novamente a contestação, mas agora você vai procurar nela fatos novos, fatos que não foram falados na inicial. Será que a contestação traz fatos novos, fatos que o autor não mencionou? Em caso positivo, você vai anotar cada fato novo lá na terceira coluna do seu documento. Lembra? Tem essa terceira coluna. Você vai anotar os fatos novos alegados pela parte requerida, tá? Vamos lá. Vamos imaginar que no nosso exemplo, o réu trouxe um primeiro fato novo. Ele fala assim, quem estava conduzindo o carro do autor no dia do acidente não era ele, mas era o filho dele, menor não habilitado. Opa, isso é importante, é um fato novo que o autor não falou nada. O autor deu a entender que era ele que estava dirigindo no dia do acidente. Você vai anotar lá na sua tabela e vai escrever o número da página do processo que tem essa afirmação. Continua lendo a contestação. Aparece um segundo fato novo. O réu fala assim, o autor não teve prejuízo por ter ficado sem carro, uma vez que ele tem outro automóvel e se valeu desse outro automóvel para se locomover. Não tem essa história que ele teve que gastar com Uber, não. Opa, um fato novo, ter um outro automóvel. Você vai anotar e vai escrever o número da página. Atenção, meus queridos. Geralmente, os fatos novos alegados pelo réu
são fatos que a doutrina chama de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Esse fato número 1, quem estava conduzindo o carro do autor não era ele, mas era seu filho, um menor não habilitado, é um fato que pode modificar o direito à indenização pleiteada pelo autor, porque pode restar caracterizada uma culpa concorrente e até mesmo uma culpa exclusiva. Veja que importante. O fato número 2, o autor não teve prejuízo por ter ficado sem carro, uma vez que ele tem outro automóvel e ele se valeu desse outro automóvel. Bom, esse é um fato impeditivo do direito do autor. Como que ele pode pretender uma indenização alegando gastos com Uber se ele tinha outro veículo à disposição dele? Veja, geralmente os fatos novos alegados em contestação são fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Atenção de número 2. Sempre que houver fato novo alegado em contestação, esses fatos devem ser impugnados pelo autor na réplica. Esses fatos devem ser, deixa eu até corrigir aqui, devem ser impugnados pelo autor na réplica, sob pena de se tornarem incontroversos. Veja como a réplica é importante. Sabe a réplica, aquilo que você despreza muito? Bom, você precisa impugnar na sua impugnação todos esses fatos novos. Nessa altura, o nosso documento está assim: 3 fatos controvertidos, 1 fato incontroverso e 2 fatos novos alegados na contestação. Tá? Nessa altura, é assim que tem que estar a nossa tabela mágica. Agora, nesse quarto momento, você vai pintar de azul os fatos novos trazidos em contestação. Aqui, se você é o autor da ação, você tem clareza sobre o que você deve atacar na impugnação. Você sabe exatamente quais foram os fatos novos alegados pelo réu e que você tem que impugnar cada um deles para não se tornarem controversos. Vamos lá para a página 5. Está aqui. Fatos novos da contestação pintadinho de azul. Você já sabe que na impugnação, na sua réplica, você tem que falar sobre esses fatos, sob pena deles se tornarem incontroversos. Beleza? E agora, o que você vai fazer? Bom, logo após a apresentação da réplica, também conhecida como impugnação à contestação, você vai criar uma nova coluna na sua tabela. Por isso que essa tabela aqui, ela tem que ser uma tabela virtual, que você usa no computador e que você vai aumentando de acordo com a necessidade, tá? Para que você vai criar uma nova coluna? Para poder tratar da manifestação sobre os fatos novos trazidos pela réplica. E você vai anotar o que o autor disse lá na impugnação sobre cada fato novo, pintando de vermelho quando um fato se tornar controvertido. Lembra sempre de anotar o número da página do processo em que está essa manifestação sobre o fato, porque isso vai facilitar demais lá na hora da audiência, tá bom? Lembra que os fatos novos alegados pelo requerido em contestação, se eles não forem expressamente impugnados, eles não vão precisar de prova, como a gente vai ver mais adiante. Olha aqui, agora eu já tenho uma tabela com 4 colunas. E agora eu já sei, no nosso exemplo, que fato é controvertido e que fato é incontroverso. Vamos seguir aqui para você poder compreender. Depois que você fez tudo isso, tá? Depois que você fez todas essas anotações, depois que você organizou a sua tabela, agora chegou um momento muito importante. Você já tem uma boa visão de como estão os fatos do seu processo. Lembra? A nossa segunda luz que vai te tirar da escuridão é você ter clareza sobre os fatos controvertidos do processo. Tá aqui, só nesse ponto você já tem total clareza. Sobre os 2 fatos novos da contestação, lá na réplica, o autor contestou um, o outro não falou nada, se tornou incontroverso. Vamos lá, e agora? O que você vai fazer? Depois de organizar a sua tabela, você vai analisar o que deve ser provado e o que não precisa ser provado. O que o CPC
fala sobre isso? O CPC, lá no artigo 374, ele diz assim: não dependem de prova os fatos, notórios, inciso 2, afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária. 3, admitidos no processo como incontroversos. Vamos lá, aqui está a grande questão, aqui está a grande importância do réu cumprir o ônus de impugnar, especificamente, cada fato alegado na petição inicial. Aqui está a importância de você, na réplica, impugnar cada fato novo trazido pelo réu na contestação. Aqui está a importância de você usar a tabela ensinada na aula de hoje, para que você possa ter absoluta clareza sobre cada fato e sobre o que foi impugnado e o que não foi impugnado. Agora, meus queridos, vocês vão olhar para a sua tabela e vão criar uma quinta coluna do lado direito. Nessa quinta coluna, você vai colocar o título Fatos e Necessidade de Prova. E na sequência, você vai anotar os fatos que sejam notórios, que sejam confessados, que sejam controvertidos ou em favor do qual haja a presunção legal. Tudo aqui de acordo com o artigo 374 do Código de Processo Civil. E aí você vai pintar de vermelho os fatos que precisam ser provados e vai pintar de verde aqueles que não precisam ser provados. Vamos lá, criamos aqui então a quinta coluna, fatos e necessidade de prova. Já vimos que o fato 1 precisa ser provado, ele se tornou controvertido. Fato número 2 precisa ser provado. Fato de número 3 precisa ser provado. Vamos ver o fato de número 4, como ele não foi impugnado na contestação, ele é incontroverso. Esse fato independe de prova. Veja, meus queridos, aqui você começa a entender se você precisa levar ou não uma testemunha que fale que, em razão do acidente, o autor ficou 30 dias sem poder usar seu carro. Esse fato é incontroverso, você não precisa levar prova sobre isso. E sobre os fatos alegados na contestação, os fatos novos? Opa, um é controverso, como nós já vimos, mas o outro é incontroverso. Quando o réu disse assim, o autor tem um outro carro, lá na réplica ele não negou. Opa, esse fato é incontroverso, não precisa de prova. Olha que lindo que fica agora. A gente sabe o que prova, que fato precisa de prova e que fato não precisa ser provado. Não dá uma clareza maravilhosa isso pra gente? E você vai pintar, como eu mencionei, verde o que não precisa de prova, vermelho o que precisa ser provado. E aí você vai avançar. Agora é hora de analisar a quem compete a prova de cada fato. E aí você vai anotar na tabela. O que o CPC diz? Como regra, o ônus da prova, lá no artigo 373, fala assim: compete ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. Se o autor, então, alega um fato que dá constituição para o direito dele, ele tem que provar. Tá? Se o réu alega um fato novo, o réu tem que provar esse fato novo. Então aqui está muito claro, vamos voltar para a nossa tabela. O autor alegou que o acidente aconteceu porque o réu passou no sinal vermelho. Opa, fato constitutivo do direito do autor. É ele que tem que provar. E assim você vai fazendo com todos os fatos. Vamos lá nos fatos alegados na contestação. Fato novo. O réu disse que quem estava dirigindo o carro no dia do acidente não era o autor, era um filho dele, um menor. Opa, fato novo alegado pelo réu, é ele quem deve provar. Dá para você entender que agora fica tudo muito mais claro, dá para você entender que agora fica tudo mais tranquilo. É isso que diz o CPC. Ao autor incumbe provar os fatos constitutivos do direito dele. Ao réu incumbe provar os fatos novos alegados por ele. Você deve se atentar que o CPC permite que o juiz altere esse ônus da prova. Essa regra está lá no artigo 373, parágrafo 1º. Mas, por enquanto, vamos levar assim, porque eu preciso que você entenda esse ponto, sem a gente aumentar a complexidade. Agora, você vai, então, analisar lá na tabela com relação aos fatos, para que você possa marcar quem que deve comprovar
cada um dos fatos. Ao fazer isso, você vai ter a plena clareza sobre quem que tem que produzir prova em audiência. Ora, se o autor tem que trazer prova sobre a cor do sinal no momento do acidente e você é advogado do autor, você vai olhar para o processo. Tem prova sobre isso? Tem prova documental? Tem vídeo? Não? Então eu preciso levar a testemunha. Veja, você já sabe a prova que você vai ter que produzir. E aí, o que você vai fazer no passo seguinte? Agora, meus queridos, você vai analisar quais provas você tem sobre cada fato que compete a você provar. Veja que lindo, né? Você já tem absoluta clareza e agora você vai escrever quem que deve produzir a prova de cada fato. Você já anotou, bom, essa prova deve ser produzida pelo autor, essa aqui pelo autor, essa aqui pelo autor, e a prova do fato novo, controvertido na impugnação, deve ser produzida pelo requerido. Agora, você vai analisar cada prova que você já tem. Você já sabe o que tem que ser objeto de prova e quem que tem que provar, você vai analisar a sua prova e vai construir mais uma coluna na sua tabela. Nessa coluna você vai escrever assim, ó: qual é a prova desse fato? Qual é a prova que eu tenho sobre o fato que eu tenho que provar? Bom, aqui no fato de número 1, eu tenho a testemunha João da Silva, já conversei com ela antes da audiência e ela me disse que ela viu que o acidente aconteceu porque o autor passou no sinal vermelho. Opa, legal. Mas eu também tenho imagens parciais de uma câmera de segurança que mostra todos os carros parados e só o carro do réu avançando. Opa, não mostra a cor do sinal, mas já serve ali para o conjunto probatório. Você deve anotar nessa coluna aqui, agora que está na extrema direita, qual é a prova que você tem para cada um dos fatos, porque aí você vai ter clareza sobre preciso levar ou não testemunhas para a audiência. E aí, meus queridos, ao lado de cada fato, você vai anotar a prova que você tem, como está aqui no nosso exemplo dessa tabela mágica, que pode ser sua se a gente bater a nossa meta de comparecimento de hoje. Então, enquanto eu vou ensinando, você se debruça aí para compartilhar. Nós precisamos bater 3.500 pessoas na nossa aula. Nesse momento, você também vai analisar eventuais contraprovas que você tenha sobre os fatos novos alegados pelo seu adversário. Exemplo, tá? Aqui, ó, o seu adversário, ele precisa provar que quem estava conduzindo o carro no dia do acidente era o filho menor do autor. É uma prova que compete ao réu. E aí você fica com medo pensando assim, e se esse cara paga para uma testemunha ir lá e falar sobre isso? Eu não vou correr esse risco, não. Eu já vou levar para a audiência uma contraprova sobre esse fato controvertido. Lá na audiência, você espera. Se o réu levar alguma testemunha que diga alguma coisa sobre isso, você apresenta a sua contraprova que vai desmascarar essa testemunha. Agora, se o réu não provar nada, você nem precisa ouvir a sua testemunha, lembrando, porque o ônus da prova é do réu, não é seu, tá bom? E aí, por fim, você vai analisar aqueles fatos novos, como eu já disse, e vai criar lá na sua tabela uma tabela de contraprova. A sua tabela final vai ficar aqui, ó, contraprova, para que você anote. Bom, talvez, se o réu levar uma testemunha mentirosa, eu já vou me preparar com uma outra testemunha, ou eu vou pedir imagens de câmera de segurança da região que possam mostrar que quem desceu do banco do motorista foi o autor e não o filho dele. Você vai ter na sua tabelinha também um campo para marcar necessidade de eventual contraprova, meus amigos. Deu para você entender que com essa tabela pronta, tá? Quando ela estiver pronta, você vai estar absolutamente apto para controlar exatamente a correção da decisão do juiz sobre a fixação dos pontos controvertidos. Imagina que o juiz dá uma decisão de saneamento, mas ele deixa de fora esse fato de número 3. Opa, você tem um prazo para impugnar essa decisão do juiz. Você já fez a sua tabela, você já sabe como impugnar. Excelência, faltou na sua decisão esse fato controvertido aqui, ó, na petição inicial,
o autor alega que dentro do carro do réu foram encontradas 3 garrafas de cerveja e o réu nega esse fato. Então esse é um ponto controvertido. Veja, você vai estar apto para impugnar a decisão do juiz. Você também vai conseguir controlar a correção do juiz sobre a distribuição do ônus da prova. Imagina que o juiz fala aqui, que esse fato número 1, quem deve provar é o réu, quando ficou claro na nossa tabela que essa prova aqui deve ser produzida pelo autor. Veja, a tabela também te ajuda então a controlar a decisão do juiz sobre a distribuição do ônus da prova. A nossa tabela também faz com que você saiba exatamente o que você precisa perguntar para a testemunha, para que fique provado cada fato controvertido. Vamos ver aqui, fato de número 1. Testemunha João, você presenciou o acidente? Sim. Você viu a hora que o réu passou pelo cruzamento? Vi. Você viu que cor estava o sinal na hora que ele passou pelo cruzamento? Vi, estava vermelho. Ponto, acabou, não precisa perguntar mais nada sobre esse fato para essa testemunha. Quando você tem a tabela pronta, as perguntas, elas pulam na sua frente, você não precisa ficar quebrando a cabeça na hora da audiência. Você vai saber também quais são as perguntas pertinentes e quais são as perguntas impertinentes. Imagina que o seu adversário, ele quer perguntar sobre o fato do autor ter ficado ou não 30 dias sem poder usar o carro. Excelência, pela ordem, esse fato não é controvertido. Pode ler a contestação, o réu não falou nada sobre ele e, de acordo com o CPC, os fatos não impugnados são tidos como incontroverso. Se é incontroverso, essa pergunta deve ser indeferida. Veja, quando você constrói essa tabela, tudo pula na sua frente e tudo fica absurdamente mais fácil. É isso que eu quero que você entenda. Você também aprende a impugnar as perguntas impertinentes do seu adversário, como eu acabei de te mostrar. Se a pergunta não guarda relação com nenhum fato controvertido, a pergunta é impertinente. Da mesma maneira, meus queridos, vocês conseguem sustentar que uma pergunta que você fez, ela é pertinente. Imagina que você pergunta para a testemunha João: testemunha João, você usa óculos? E a testemunha, o advogado da parte contrária, fala: excelência, pela ordem, essa pergunta é impertinente. Você vai dizer: não, excelência, é pertinente sim, porque um dos objetos da nossa controvérsia é a cor que estava o sinal no momento em que o réu passou. Se a testemunha usa óculos e tem dificuldade de enxergar, pode ser que ela não tenha enxergado. Então eu preciso saber essa informação. Veja, você consegue sustentar a correção da sua pergunta e você não vai sofrer nunca mais, como a história daquele advogado que eu mencionei ontem, que teve todas as suas perguntas indeferidas em audiência e ele não sabia dizer para o juiz se ele estava certo ou se ele estava errado. Também, meus queridos, com essa tabela pronta, as suas alegações finais já estão prontas, porque você já sabe aonde que está a prova de cada um dos fatos, você já sabe exatamente o que cada testemunha disse, o que cada documento do processo traz. E também, por último, mas não menos importante, a tabela já facilita para você demonstrar em eventual recurso onde foi que o juiz errou na sentença. Vamos imaginar que na sentença o juiz disse que competia ao réu provar a cor do semáforo no momento do acidente. E nós vimos na nossa tabela que essa prova compete ao autor. Você vai ter total controle da audiência, total controle do processo. E olha, isso que eu acabei de te ensinar vale para todo tipo de processo, da área civil, da área criminal, da área trabalhista. Zé, mas no criminal não tem contestação. Tudo bem, você vai pegar denúncia, você vai pegar defesa preliminar e você vai pegar tudo o que for possível de ser alegado pela parte requerida. Você sabe exatamente, se você está advogando para a parte requerida, aquilo que vai se tornar incontroverso ou não. Por quê? Porque você vai anotar todos os fatos alegados da inicial. Então, essa planilha, essa tabela, serve para você usar em todo tipo de processo, meus queridos, em todo tipo de processo. Pode mudar aqui para minha câmera agora, porque eu vou voltar para minha tela, mas o que eu quero que tenha ficado claro para todo mundo que está nos acompanhando agora? Eu quero que tenha ficado claro que a preparação para a sala de audiência, ela exige energia. Não é simplesmente eu tenho uma audiência e eu vou para lá como se eu estivesse indo
para mais um evento no fórum, para um passeio no fórum. Não, meus queridos, absolutamente não. Eu levei aqui mais de meia hora para te apresentar uma tabela. Então você vai levar pelo menos 2, 3, às vezes uma tarde inteira para preparar essa tabela para o seu processo. Mas qual que é o bônus? O bônus é sair completamente preparado, é ter segurança, é ter tranquilidade. O problema é que as pessoas querem o bônus, mas não querem o ônus, que é ficar sentado com a bunda na cadeira, anotando, estudando, aprendendo. Mas se você está aqui até agora comigo, se você esteve na aula de ontem, se você vai voltar para a aula de amanhã, você não é essas pessoas que querem a pílula mágica. Hoje eu te mostrei a tabela mágica, mas a mágica só acontece se você, ali o mágico, colocar a mão na cartola, trabalhar para poder tirar o seu coelho, tá bom? Meus queridos, na nossa aula de amanhã, nós vamos mergulhar nas situações inesperadas da sala de audiência. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Você sabe o que fazer? Pode responder aí no chat. Você sabe o que fazer se no meio da audiência a parte contrária junta um monte de documento novo e você não tem sequer ideia de como impugnar? E se o juiz vira para você e fala assim: doutor, o senhor tem 10 minutos para impugnar 200 documentos? Você sabe o que fazer? Ou você vai ficar desesperado? Eu acabei de te mostrar que se você não impugnar os fatos novos da contestação e os documentos anexados a ela, vai ser considerado incontroverso. Você sabe o que fazer? Outra pergunta: você sabe o que fazer se lá na audiência você descobre que você perdeu o prazo para rolar testemunha e isso vai ferrar a vida do seu cliente? Você sabe o que fazer? Você sabe como agir? E se lá no meio do depoimento você descobre que o seu cliente mentiu para você ou que a testemunha está mentindo? Você está preparado para agir? Sabe o que fazer? Sabe como reagir? Olha, eu estou te fazendo essas perguntas para a gente poder tratar de um ponto fundamental. Será que você está mesmo preparado, preparada para enfrentar as situações inesperadas que podem acontecer em uma audiência? Você está preparado para enfrentar todo tipo de pessoa em uma sala de audiência, todo tipo de agressão? Ou você está esperando errar para aprender? Ou você está esperando o pior acontecer para só depois ir em busca de uma solução? Meus amigos, a sala de audiência nem sempre é um mar de rosas, eu preciso te dizer isso. Nem sempre é um mar com águas calmas, com águas cristalinas. Infelizmente, os problemas vão acontecer. E nesse caso, você tem que estar preparado. Aliás, nesse caso, você tem duas opções. Ou você vai contar com a sorte e torcer para que nada de ruim aconteça, ou você vai se preparar da melhor maneira possível e quando a situação acontecer, você sabe enfrentar de cabeça erguida e com total segurança. E é exatamente isso que nós vamos aprender na aula de amanhã.
agora é outra, tá? Passou de patamar, de nível. Eu só tenho a agradecer. Agora, vamos falar sobre o nosso sorteio do dia. Eu pedi para que você fosse em um post lá do meu Instagram e comentasse marcando 3 advogados. E aí, eu te disse que quem fizesse isso ia ganhar valiosos prêmios, que eu vou te revelar agora, tá bom? Quem for sorteado, quem comentou lá no post da aula 2, vai ganhar bolsa de estudo em 5 treinamentos meu. O treinamento Expert em Execução, o treinamento Expert em Liminar, o treinamento Justiça Gratuita na Prática, o treinamento Petição Inicial Perfeita e o treinamento Como Despachar com o Juiz. Nós vamos fazer o seguinte combinado. Amanhã, no nosso Clube do Meio-Dia, eu vou fazer esse sorteio ao vivo. Eu sei que você está aqui até agora, que você está ansioso, está ansiosa para ganhar, mas eu também quero você amanhã comigo no Clube do Meio-Dia. Lá no Clube do Meio-Dia eu vou abrir o post que você comentou e eu vou fazer um sorteio ao vivo para que você possa ver, tá bom? Combinado? Mas eu também não vou te deixar sem mais um sorteio. Na nossa aula de amanhã, a aula de número 3, eu também vou sortear prêmios que eu tenho certeza que você vai querer ganhar, tá? E já adianto, não é bolsa de estudo em um curso online, é algo que com toda certeza você vai querer ganhar. E aí, como é que você faz para poder participar? Da mesma forma como você fez hoje. Vai aparecer aí na sua tela agora, estou pedindo para a equipe colocar, o post da nossa aula de número 3. E você vai fazer a mesma coisa, vai correr lá assim que a aula terminar e vai marcar 3 advogados e vai convidá-los para assistir a nossa aula de número 3, a aula das situações inesperadas da sala de audiência. Faz isso para que você possa concorrer ao sorteio de amanhã. E não esquece do sorteio da aula 4, um Pix de R$5.000. Meus queridos, só há um caminho para você superar de fato o medo da sala de audiência. E esse caminho é o caminho do conhecimento. E hoje você deu mais alguns passos aqui comigo. E eu me refiro a um conhecimento que não é um conhecimento qualquer. É um conhecimento teórico e ao mesmo tempo prático. Por isso que você não encontra em livro algum. É um conhecimento baseado em experiência. E é isso que eu estou te passando nessa série de vídeo. Um conhecimento técnico, um conhecimento prático que tem a capacidade de transformar a sua vida profissional, te dando muito mais segurança. Mas olha, essa transformação, ela depende muito menos de mim e muito mais de você. Você precisa decidir de verdade, colocar como prioridade a sua vida, o seu profissional, o seu atuar na sala de audiência. Você precisa se livrar de uma vez por todas desse medo, dessa dificuldade. Hoje, você deu o segundo passo, mas a nossa jornada, ela vai até o passo de número 4. Você precisa voltar amanhã para a nossa aula de número 3, você precisa participar das nossas 4 aulas. Só assim você vai superar de uma vez por todas esse medo que tanto te atrapalha. Meus amigos, é isso aí. Foi um grande prazer dividir um pouquinho mais de conhecimento com vocês e eu te espero amanhã novamente para a nossa aula de número 3 da Semana da Audiência Sem Medo.